E atenção, a gente vai com exclusividade agora para Brasília, onde neste momento o repórter Galton Sé entrevista o novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, e também o presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar essa entrevista. A dificuldade de você tomar decisão é quando você tem incerteza, pouca informação, porque fica tudo muito no escuro, fica tudo muito difícil de você enxergar o que está acontecendo, o que é certo ou errado, qual é a melhor coisa a fazer. E uma outra coisa que é fundamental é o seguinte: nesse momento, a gente nunca viveu uma época com tanta incerteza. Há décadas que você não tem tanta incerteza em coisas relacionadas à saúde. As coisas que a gente vai fazendo agora são coisas que você faz e acompanha. Porque você achar que você agora vai dar um tiro certeiro, que você vai acertar 100%, isso não tem como, tem muita incerteza no ar. Mesmo esses modelos matemáticos, eles são regados de muita incerteza. Então você tem que fazer e ver o que está acontecendo. Por exemplo, a gente está avaliando itens aí em relação a controle da doença, que é o isolamento, o distanciamento, outras atividades que você possa ter, mas talvez na América do Sul você tenha coisas diferentes. Se você olhar, não sei se os números são imprecisos ou de baixa qualidade, mas quando você olha os dados da América Latina, da América do Sul, eles são um pouco diferentes em termos de mortalidade. Será que a gente já teve alguma coisa diferente aqui, alguma vacinação, alguma doença, alguma coisa do vírus? Então, a gente tem que aceitar que a gente ainda tem que aprender muita coisa. Nesse espaço de tempo que você não tem tanta informação, você vai decidindo, vai aprendendo todo dia, até ontem, e hoje você reavalia tudo. Mas é importante que as pessoas tenham tranquilidade de entender que esse processo de reavaliar, rever os dados, reavaliar e tomar novas decisões ou rever as ações, isso é normal. Isso não pode ser percebido como uma fraqueza ou um problema, porque senão você começa a criar disputas onde você não deveria. Então, acho que o que a gente traz hoje é uma tentativa de trazer esse comportamento mais, vamos dizer assim, focado em dado, focado em número e focado realmente em colaboração. Pensando em tudo que o senhor falou, qual vai ser a orientação do Ministério da Saúde a partir de agora, justamente para o isolamento social? Eu estou chegando agora. Então, eu vou ter que sentar e ver com detalhe, tem muita informação que eu vou rever aqui dentro. Então, chegar agora e dar qualquer opinião seria uma coisa quase que irresponsável da minha parte, porque eu não tive nem tempo de entender o que está acontecendo, usando as informações que eu vou ter disponíveis aqui, usando não só os dados do Ministério da Saúde, mas dos outros ministérios. Então, a minha posição hoje é de alguém que chega, eu tenho que fazer um diagnóstico, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que ver toda a informação que eu tenho, o que eu preciso ter rápido, como é que eu estruturo uma nova base de informação melhorada, e a partir daí eu vou entender próximos passos, ações. Mas nesse momento, qualquer coisa que não seja, eu vim aqui para entender o que está acontecendo, fazer um diagnóstico, seria uma precipitação e seria uma coisa quase que leviana da minha parte, tentar posicionar alguma coisa nesse momento. A cloroquina foi um ponto considerado polêmico durante as últimas semanas. O senhor já tem uma opinião a respeito? A cloroquina faz parte daqueles medicamentos que você podem ser eficazes contra a Covid-19. O que acontece? Quando você vive situações mais extremas da doença, em que a mortalidade é alta, você pode fazer o uso de medicamentos. Mas qual é o ideal? É que esse uso seja sempre feito de uma forma estruturada, dentro de um planejamento, dentro de um programa de pesquisa. Hoje você tem vários programas desses acontecendo, inclusive no Brasil. O que a gente vai fazer hoje é respeitar essas situações em que você pode indicar onde você acha que a possibilidade de ajuda poderia ser grande, mas, acima de tudo, o que a gente vai fazer é colhe dado, acelera isso o mais rápido possível, interage com os pesquisadores, tenta ter isso o mais rápido possível, para que a gente possa enxergar claramente qual é o papel de cada medicamento, de cada vacina no controle da doença. O senhor defende testagem em massa. Isso é possível hoje com o que a gente tem disponível? Deixa eu te falar aí como é que eu vejo isso hoje. Eu estou te falando isso porque antes de eu assumir aqui, por exemplo, empresários vieram me procurar, você vê a saúde suplementar fazendo teste, você vê o governo comprando coisas. O que seria importante hoje para a gente? O teste em massa não quer dizer que você vai testar todo mundo. Se a gente fala da Coreia do Sul, por exemplo, que fez testes, ela testou menos que a Itália. Então, o que é importante aí? Que você tem uma política. Se você pegar tudo fragmentado, o governo federal, a saúde suplementar, o empresariado, você tem que fazer isso num guarda-chuva só, num programa único do Brasil. E você pega todos esses recursos que você tem e você organiza isso para ver onde é que eu testo, como eu testo, que tipo de teste eu faço, qual que é para diagnóstico da doença, do vírus, qual que é o diagnóstico da imunidade. E você tem que trazer pesquisadores para isso, você tem que trazer epidemiologistas para desenhar estudos, que a amostra que você vai colher da população, onde você vai pesquisar. Quando a gente fizer isso, a gente vai
conhecer melhor a doença, vai ter muito mais chance de atuar. Você vai me dizer o seguinte, talvez hoje a gente não tenha tanto teste quanto é preciso. É possível. Só que eu acho o seguinte, a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, se você pegar, por exemplo, uma gripe espanhola, ela teve 3 ondas. A segunda e a terceira foram as que mais mataram ao longo de um ano. Então, você não pode achar que na próxima esquina isso vai acabar. A gente vive com essa incerteza e essa insegurança de não saber quando isso acaba. Então, o que eu acho que vai acontecer? Com o passar do tempo, você vai ter mais testes, você vai ter testes talvez mais baratos, e você vai conseguir, talvez, melhorar cada vez mais essa política, entendeu? Então, a minha expectativa é que a gente consiga, ao longo do tempo, refinar cada vez mais essa pesquisa, porque na parte do teste mesmo, você vai ter os 2 tipos de teste, mas mesmo dentro do teste, você tem que validar esse teste. O convite foi oficializado hoje. O senhor pretende manter parte da equipe? Já tem novos nomes, possíveis novos nomes para a sua equipe? Como eu te falei, eu estou chegando agora. Isso foi feito agora à tarde. Então, eu vou sentar, vou ver a equipe, vou ver as pessoas, vou sentar com o Ministério, vou sentar com o presidente e a gente vai decidir. Eu estou te falando isso não é porque eu não possa ter uma ideia hoje de coisas que eu tenho a fazer. É porque, como eu não parei para ver com o cuidado necessário, eu não quero ser uma pessoa que tenha uma abordagem, vamos dizer assim, inadequada. Porque sem uma informação completa eu nunca vou ter condição de enxergar exatamente o todo e tomar as decisões que eu vou ver como as mais adequadas daqui para frente. Obrigado, ministro. Obrigado, presidente, pela entrevista ao SBT Brasil. Obrigado. Portanto, a gente acompanhou aí a entrevista exclusiva dada pelo novo ministro da Saúde, Nelson Teich, momentos depois do pronunciamento dele e do presidente Jair Bolsonaro anunciando como novo ministro da Saúde. Lembrando que pouco antes a gente acompanhou uma entrevista coletiva de despedida do Luiz Henrique Mandetta, agora ex-ministro da Saúde, e a gente vai dar mais detalhes dos principais pontos, tanto da entrevista coletiva do ex-ministro, quanto o pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro fez, quanto também o pronunciamento de Nelson Teich. E outras informações a gente acompanha a qualquer momento e os detalhes no SBT Brasil.